E se um livro antigo pudesse te ajudar a tomar decisões mais sábias sobre dinheiro, relacionamentos, suas palavras e o seu futuro? E se a sabedoria que você precisa hoje já tivesse sido escrita para você há milhares de anos? Todos os dias nós tomamos centenas de decisões. Algumas são pequenas. O que dizer, o que postar nas redes sociais, o que comprar. Outras moldam a nossa vida inteira. Em quem confiar, com quem casar, qual caminho seguir. E a verdade é que muitos de nós estamos tentando navegar pela vida sem uma bússola confiável. Nós olhamos para influenciadores, tendências, opiniões ou até mesmo para as nossas emoções para nos guiar. Mas os sentimentos mudam, a cultura se transforma e os conselhos vêm e vão. Mas a Bíblia nos apresenta algo diferente. Bem no meio das Escrituras existe um livro extraordinário, cheio de orientações práticas para o nosso dia a dia. O livro de Provérbios. A maioria dos provérbios foi escrita pelo rei Salomão, o homem que não pediu a Deus riquezas ou poder, mas sim sabedoria. E Deus respondeu a essa oração. De acordo com 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, Deus deu a Salomão sabedoria e um entendimento grandíssimo. O resultado é uma coleção de frases curtas e poderosas, criadas para ajudar pessoas comuns a fazerem escolhas sábias, e não apenas escolhas religiosas, mas escolhas para a vida real. Provérbios fala sobre como controlar as suas palavras, como lidar com o dinheiro, como escolher os amigos, como evitar decisões tolas e como construir uma vida que honre a Deus. E o mais incrível é o seguinte: mesmo que Provérbios tenha sido escrito há milhares de anos, a sua sabedoria fala diretamente com a realidade e com as decisões que nós brasileiros enfrentamos hoje em dia. Por isso, neste vídeo, nós vamos detalhar 5 lições poderosas do livro de Provérbios que podem transformar a maneira como você pensa, fala e vive. Vamos começar com o alicerce de toda a verdadeira sabedoria. Número 1. A sabedoria começa com a reverência a Deus. O livro lá Provérbios começa com uma afirmação que pode surpreender algumas pessoas. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Agora, quando a Bíblia fala sobre o temor do Senhor, ela não quer dizer terror ou pânico. Isso significa um respeito profundo, reverência e o reconhecimento de que Deus sabe muito mais do que nós. A verdadeira sabedoria começa quando paramos de fingir que temos todas as respostas. Pense bem. Muitas das piores decisões que as pessoas tomam vêm daquela ideia orgulhosa de achar que eu sei o que é melhor para mim. Mas Provérbios desafia essa mentalidade. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconhecendo a Deus em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Esse versículo é incrivelmente prático para a nossa rotina. Ele nos lembra que a nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas o momento presente. Deus enxerga o quadro completo. Imagine tentar atravessar a floresta amazônica caminhando pelo chão. Você só consegue ver alguns metros à frente, mas alguém olhando lá de cima consegue ver toda a paisagem. A sabedoria de Deus funciona exatamente assim. Quando confiamos na direção dele, estamos escolhendo a visão de alguém que enxerga muito mais longe do que nós. E Provérbios nos lembra repetidas vezes que a sabedoria está disponível para todos que a buscam. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz que o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Isso significa que a sabedoria não é reservada apenas para intelectuais ou grandes teólogos. Ela está à disposição de qualquer pessoa que seja humilde o bastante para pedir. E quando as nossas decisões começam com a reverência a Deus, nós passamos a construir uma base que nos leva a ter estabilidade, clareza e paz.
Mas Provérbios também nos ensina que a sabedoria não molda apenas o que acreditamos, ela molda aquilo que dizemos. Número 2. As suas palavras têm o poder de construir ou destruir. Se você ler o livro de Provérbios, vai notar rapidamente algo surpreendente. O livro fala muito sobre as palavras. E por quê? Porque a forma como falamos revela o nosso coração e molda os nossos relacionamentos. Escute o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Essa é uma afirmação muito forte. As palavras podem ferir profundamente. Um comentário impensado pode quebrar a confiança. Uma frase dura pode deixar cicatrizes em alguém por muitos anos, mas o oposto também é verdade. As palavras podem curar, encorajar e restaurar vidas. Provérbios capítulo 16, versículo 24, diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e cura para os ossos. Pense no quanto isso é relevante na nossa sociedade hoje. Nós vivemos na era da comunicação instantânea. Mensagens de celular, comentários, postagens rápidas, e exatamente por essa comunicação ser tão imediata, é muito fácil falar antes de pensar. Mas Provérbios nos pede constantemente para termos domínio próprio. Provérbios, capítulo 17, versículos 27 e 28, diz que quem tem conhecimento é comedido no falar, e que até o insensato passa por sábio se ficar calado. Em outras palavras, às vezes a atitude mais sábia que você pode ter é simplesmente não dizer nada. Imagine quantos atritos nas famílias e no trabalho poderiam ser evitados se as pessoas fizessem uma pausa antes de reagir, antes de responder com raiva ou antes de digitar e enviar aquela mensagem. A sabedoria nos ensina a fazer perguntas simples como: isso é verdade? Isso vai ajudar? Isso é gentil? Este é o momento certo para falar. O livro de Provérbios nos lembra que as pessoas sábias falam com cuidado porque entendem algo fundamental. Depois que as palavras saem da nossa boca, não tem como pegar de volta, mas falar com sabedoria não apenas evita estragos, como também cria laços e amizades cheias de vida. E isso nos leva a outro tema muito importante no livro. As pessoas ao seu redor vão ditar o rumo da sua vida. Número 3. As pessoas ao seu redor moldam o seu futuro. Uma das lições mais diretas de Provérbios é sobre relacionamentos e influência. A Bíblia reconhece algo que nós brasileiros muitas vezes não levamos a sério. As pessoas com quem você convive vão moldar quem você vai se tornar. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Diz que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo é muito claro. A influência tem um poder enorme. Pare e reflita. Nossos hábitos, atitudes e prioridades são frequentemente contaminados ou abençoados pelas pessoas com quem andamos. Se o seu círculo de amigos valoriza a sabedoria, o crescimento, o trabalho honesto e a integridade, esses valores vão começar a fazer parte de você. Mas se as pessoas ao seu redor vivem buscando escolhas destrutivas e fofocas, essa influência vai acabar te arrastando para o buraco. Provérbios nos dá um aviso muito sério sobre isso. Provérbios, capítulo 22, versículo 24, diz para não fazermos amizade com pessoas que perdem a cabeça facilmente, para que não aprendamos as suas atitudes e caiamos em uma armadilha. Preste atenção nesse detalhe. Para que não aprendamos as suas atitudes, nós absorvemos como uma esponja os comportamentos do ambiente onde vivemos. É por isso que a palavra de Deus nos encoraja tantas vezes a buscar bons conselhos. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz que sem boas orientações a nação cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. As pessoas sábias não se fecham no seu próprio mundo. Elas buscam opiniões maduras. Elas escutam, elas aprendem e escolhem a dedo amizades que as ajudam a evoluir. Mas Provérbios também ensina que a sabedoria não afeta apenas a forma como tratamos as pessoas. Ela molda a forma como lidamos com algo que tira o sono de muita gente, o dinheiro.
Se essa mensagem está te ajudando a encontrar sabedoria até aqui, tire um momento para apoiar o nosso trabalho. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que quer prosperar usando a sabedoria de Deus. E nos comentários, escreva a seguinte frase: Senhor, me dê sabedoria. Vamos continuar. Número 4. Pessoas sábias lidam com o dinheiro com muita disciplina. O dinheiro é outro assunto muito tocado no livro de Provérbios. Não porque ficar rico seja o grande objetivo da vida cristã, mas porque o jeito que você gasta o seu dinheiro revela onde está o seu coração. Um dos princípios mais cristalinos em Provérbios é a importância do suor do trabalho e da disciplina. Provérbios capítulo 10, versículo 4, diz que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E Provérbios, capítulo 21, versículo 5, acrescenta que os planos do homem esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Esses versículos dão um tapa de realidade na nossa sociedade. Viver com sabedoria exige abrir mão do imediatismo. Em um mundo obcecado por esquemas de enriquecimento rápido e sucesso fácil, Provérbios levanta a bandeira do trabalho duro e constante. O livro nos incentiva a ter planejamento, a fugir da preguiça e a administrar o nosso salário com inteligência. Outro provérbio famoso usa um exemplo da natureza bem brasileiro. Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, diz: Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem carteira assinada nem chefe, mas armazena as suas comidas antes da chuva chegar. A formiga trabalha hoje pensando no amanhã. Isso é ser sábio. Isso nos ensina a cortar gastos irresponsáveis, a fugir do cartão de crédito estourado e de compras por impulso. Mas Provérbios também acende uma luz vermelha sobre o perigo de fazer do dinheiro o seu Deus. Provérbios, capítulo 11, versículo 28, diz que quem confia em suas riquezas certamente vai despencar, mas os justos vão florescer como as folhas verdes das árvores. O dinheiro é um instrumento, não é o chão onde você pisa. Quando tratamos o dinheiro como a nossa única segurança, estamos levantando uma casa na areia. Mas quando somos bons mordomos daquilo que ganhamos e confiamos em Deus como o verdadeiro provedor de tudo, recebemos algo muito superior a qualquer conta bancária cheia. Nós ganhamos paz na hora de colocar a cabeça no travesseiro. E por fim, Provérbios nos presenteia com o princípio mais importante de todos. A sabedoria é o nosso escudo contra os caminhos sombrios. Número 5. A sabedoria te protege da dor do arrependimento. Um dos maiores ensinamentos de todo o livro de Provérbios é mostrar o abismo que existe entre ser sábio e ser um sem noção. De novo e de novo, Provérbios nos coloca diante de uma bifurcação, o caminho da luz e o caminho da escuridão. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nos dá um choque de realidade. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final leva para a morte. Esse versículo destrincha um perigo gigante. Muitas vezes, a escolha errada parece maravilhosa logo de cara. Pegar um atalho na vida parece vantagem. Decisões movidas pela adrenalina podem parecer incríveis na hora, mas a sabedoria te puxa pelo braço e pede para você olhar para a frente, para calcular o peso das consequências. Provérbios mostra a sabedoria como um guarda-costas espiritual. Provérbios, capítulo 2, versículo 11, diz que o bom senso vai te guardar e o discernimento vai te proteger. A sabedoria te ajuda a enxergar as cascas de banana no chão. Ela te livra de relacionamentos que vão sugar a sua energia. Ela te desvia das furadas e te conduz para uma vida que faz sentido e traz segurança emocional. Outra promessa linda está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. O conselho principal é este: vá atrás da sabedoria. Invista tudo o que você tem para conquistar o entendimento. Traduzindo para a nossa vida, vale a pena lutar pela sabedoria mais do que por qualquer diploma ou bem material,
porque ela é o único antídoto contra aqueles arrependimentos amargos que não podemos apagar depois. E a notícia mais maravilhosa é esta: o nosso Deus não trancou a sabedoria em um cofre inatingível. Ele está de braços abertos, nos chamando para pegá-la. O livro de Provérbios passa muito longe de ser só um aglomerado de frases bonitas de um povo antigo. É um manual de sobrevivência e sucesso para as suas batalhas de todo santo dia. Ele nos alerta que tudo começa com o nosso respeito pelo Criador. Que as palavras que soltamos da boca podem erguer pontes ou cavar covas. Que as companhias que escolhemos vão desenhar a nossa história. Que suar a camisa e ter controle financeiro traz a tão sonhada estabilidade. E que ser sábio é usar um escudo contra o sofrimento desnecessário. Quando trazemos essas verdades para o nosso coração, nós passamos a viver de um jeito totalmente novo. Não viramos santos perfeitos da noite para o dia, mas nos tornamos pessoas sábias. E esse estilo de vida entrega de bandeja aquilo que tantos brasileiros estão correndo atrás até ficarem exaustos: uma mente clara, paz na alma e um rumo certo na vida. Se estas palavras de hoje aqueceram o seu espírito e abriram os seus olhos para a beleza do livro de Provérbios, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e mande este vídeo no WhatsApp para aquela pessoa que está em uma encruzilhada e precisa de um conselho dos céus. E não se esqueça de declarar aqui nos comentários: Senhor, me dê sabedoria para as minhas decisões. Quem sabe o seu comentário não se torna a fagulha de esperança que um irmão estava precisando ler no dia de hoje.